Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Vocês estão ouvindo aí a música Batuque na Cozinha, versão do Ney Matogrosso. Bom, vamos lá. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Batuque na cozinha tá bom aqui, ó. Bom, vamos lá. Espero que até o final do semestre vocês consigam entender a matéria e eu consiga aprender a dançar igual o Ney Matogrosso. Mas vamos lá. Pelo menos eu espero que vocês consigam entender a matéria. Eu dançar igual o Ney Matogrosso não vai ter jeito. Bom, vamos continuar aqui falando dos conceitos básicos de combinatória poliédrica, primeira parte, né? Não terminei ainda. Ainda naqueles slides lá do professor Cid Carvalho de Souza da Unicamp. Bom, deixa eu só lembrar vocês aí do que a gente estava falando, né? Eu tinha dito para vocês que assim, né? Quando a gente quer resolver um problema de programação inteira, a gente quer ter um bom modelo, né, de programação inteira. E esse bom modelo, o que seria o bom modelo, né? É quando a gente olha para a relaxação linear do modelo, ou seja, a gente remove as restrições de integralidade. E aí, quando a gente olha para esse poliedro, ele se aproxima ao máximo possível do fecho convexo dos pontos inteiros, tá? Então, a formulação ideal é a formulação que só tem as inequações do fecho convexo. Não tem nada mais e nada menos do que o fecho convexo, tá bom? É claro que eu estou falando isso de um ponto de vista teórico, tá? Porque do ponto de vista prático, às vezes uma formulação que ela não é tão próxima assim do fecho convexo, mas você consegue resolver o problema mais rápido do que com uma formulação, digamos que melhor na teoria, tá? Porque, enfim, vocês viram lá quando eu expliquei como resolver um programa linear inteiro, né? Por exemplo, usando o método branch and cut, né? Vocês viram que tem uma árvore de branch and bound ali, né? E aí o consumo de tempo ele não vai ficar só em função da qualidade do modelo. Ele vai ficar em função também do tempo que a gente demora para resolver o modelo e da quantidade de nós que a gente vai explorar nessa árvore de branch and bound, né? Então, às vezes, um modelo é pior, ele vai fazer a gente explorar mais nós, né, na árvore. Só que, às vezes, ele é rapidinho de resolver. Então, tipo, vamos supor, se você explorar 1000 nós lá na árvore de branch and bound e gastar 1 segundo em cada nó, ao todo você vai gastar 1000 segundos. Agora imagine que você tem um modelo que é o fecho convexo. Então, tipo, você vai gastar um nó só, né? No nó raiz lá da árvore já vai resolver, já vai encontrar a solução inteira. Só que, e se você demorar, tipo, 2000 segundos para resolver esse modelo, entendeu? Então, tipo, na prática, sabe, a teoria é diferente, tá bom? Mas, assim, eu só estou dizendo isso como uma ressalva, tá? Porque, tipo, na prática, a gente também observa que modelos melhores nos levam a resultados melhores do ponto de vista de desempenho, tá bom? Isso não é uma regra absoluta, tá? Então, ou seja, na área de programação inteira, não adianta a gente saber só a teoria. E também não adianta a gente saber só a prática. A gente tem que saber a teoria e a prática. Tem que saber fazer experimento e tem que saber entender o porquê. Por que que um modelo é melhor do que o outro, né? Não basta a gente fazer o experimento e falar, isso aqui foi melhor que o outro, sem saber por quê, né? Então, até porque também às vezes a gente tem algum modelo e aí a gente vai tendo... o modelo ainda não está bom do jeito que a gente queria, né? A gente não está conseguindo resolver ele rápido e aí a gente tem que começar a tentar melhorar o modelo. E aí a gente, conhecendo a teoria, a gente começa a pensar os caminhos, né? A gente fala os caminhos para melhorar esse modelo, né? Falar, eu vou tentar ver aqui se as inequações do meu modelo são boas ou não são. As que não forem, eu vou tentar substituir por uma outra melhor, entendeu? E aí você vai tendo um norte, vamos dizer assim,
para tentar melhorar o desempenho do teu código, né? E aí você vai misturando um pouco de prática e um pouco de teoria, tá? Tem algumas coisas também que afetam o desempenho que tem mais a ver com a prática mesmo, né? Com certos macetes práticos, que também no nosso curso aqui não dá pra gente abordar tudo, né? Nem da parte teórica e nem da parte prática. Bom, mas beleza, então a justificativa da gente estudar essa parte teórica é justamente saber avaliar a qualidade de um modelo, levando em conta todas essas ressalvas que eu fiz aí, tá bom? E aí, então, a qualidade do modelo é ele se aproximar o máximo possível do fecho convexo, né? Então, por exemplo, se os pontos inteiros fossem esses vermelhinhos que estão aqui pintados, ó, o ponto F, o A, B, C, D e E, aí o fecho convexo disso seria essa figura cheia, tá? Não só a parte amarela, mas ela toda aqui, ó, essa figura tridimensional, né? Considerando aqui o quadrante não negativo, né? Então só essa parte que a gente está vendo aqui, né? Seria essa figura aqui, tá? Não sei o nome dela, não sei se ela tem um nome. Esse poliedro aí, né? E aí o que acontece? Agora, tipo, poderia ser também, se os pontos que a gente tivesse interessado fosse só A, B, C, D e E, aí o fecho convexo seria essa parte amarela só, tá? Então as inequações do fecho convexo seriam essas aqui, ó. A inequação que representa essa reta aqui, depois aqui representa essa, depois essa, depois essa, depois essa, tá? Seriam 5 inequações, tá? Para representar esse fecho convexo. Se fosse incluir o F, aí a gente teria uma inequação aqui por baixo, vamos dizer assim, né? É uma inequação para cada face aqui, né? Então essa para baixo, então uma, aí depois essa aqui, ó, elas estão até aqui, ó, EDF, né? Então cadê? EDF, ó. É essa face aqui, ó. Aí depois uma inequação para CDF, que é essa aqui, ó, CDF. Depois essa aqui, ó, BCF, né? BCF, tá? E aí tem as de não negatividade aqui, tá? Para pegar aqui esse quadrante aqui, tá bom? Do R3, certo? A parte não negativa, tanto no X1 como no X2 como no X3, certo? Aí seriam quantas inequações, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Contando as de não negatividade, seriam 6 inequações, tá bom? Agora, a questão toda é que, assim, pra gente saber o que tá no fecho convexo e o que não tá, a gente tem que saber, assim, qual é a dimensão do poliedro, certo? Então, tipo, a gente aqui no R3, nem sempre o poliedro vai ter 3 dimensões, né? Então, nesse exemplo aqui, o poliedro tem 2 dimensões. Então, tipo, no geral, a gente vai estar trabalhando no Rn, né? Mas só que não significa que o nosso poliedro vai ter n dimensões. Ele vai ter, de forma geral, né, vai ter n menos k dimensões. O k pode ser 0, pode ser 1, pode ser 5, pode ser 20, sei lá o que, tá? Então primeiro a gente precisa descobrir qual é a dimensão do poliedro. Por quê? Porque aí a gente, sabendo a dimensão do poliedro, aí a gente vai saber, digamos, eu vou falar aqui entre aspas, tá? A dimensão das faces, tá? Então, tipo, um poliedro de 2 dimensões, aí a face dele tem uma dimensão só, né? Essas faces aqui, ó. A C e D, a B e C, a A e D, é uma dimensão só. Agora, se o poliedro tivesse 3 dimensões, aí as faces dele iam ter 2 dimensões, né? Então essa face aqui, ó, CDF, né? CDF, é uma face de 2 dimensões, tá? Então sempre se o poliedro tem dimensão n, as faces dele vão ter dimensão n menos 1, tá bom? Então, e aí também tem uma outra coisa. Quando a gente fala de uma inequação, né? Eu falo, o fecho convexo, ele tem que ter se fosse o poliedro amarelo aqui, né? Então essa equação aqui do CD, ela teria que estar no fecho convexo, né? Eu teria que ter essa desigualdade no meu modelo. Só que a gente sabe que tem aquela coisa de equivalência, né? Desigualdades que são equivalentes, né? Que são idênticas, né? Então, tipo, tudo isso a gente tem que pensar, entendeu? Porque não é uma forma única de representar a inequação, né? Então todas essas coisas a gente precisa formalizar para conseguir
falar as coisas mais precisamente do ponto de vista teórico. Mas a intuição não é difícil, tá bom? E aí, bom, vamos continuar então, tá? Eu tinha parado aqui, ó, acho que nesse slide aqui, ó, né? Que eu ia dizer o que que é uma face, né? Aliás, eu tô falando face, a gente já vai mudar essa terminologia para faceta, tá? Porque eu vou definir aqui formalmente o que que é uma face, e aí as faces que interessam pra gente são as facetas, que são as faces de dimensão n-1, se o poliedro tem dimensão n, né? Aí as facetas vão ter dimensão n-1, tá? Então a gente só vai estar interessado nessas facetas, que são as faces de dimensão n-1. Mas vamos definir o que são essas coisas, então. Seja essa desigualdade aqui válida para um poliedro P, que está em Rn, tá? A face definida por essa inequação em P é dada pelos pontos que satisfazem a desigualdade com igualdade, tá bom? Aí a gente vai dizer que essa inequação, ela representa essa face, tá bom? Então aqui, por exemplo, quando a gente fala EDF, então ó, E, D e F. Vamos esquecer primeiro vamos fingir que não tem essa inequação aqui, x3 igual a 1, tá? Vamos pensar que fosse x3 maior ou igual a 1, que aí a gente estaria pensando no poliedro de 3 dimensões aqui, né? Aí, tipo, essa inequação aqui, ó, do EDF, ela então essa inequação ela representaria essa face aqui, ó, tá? E aí quais são os pontos que estão na face? São os pontos que estão... eu vou falar aqui, vai parecer idiota o que eu vou falar, mas quais são os pontos que estão na face? São os pontos que estão na face, tipo assim, o ponto que satisfaz essa inequação com igualdade, tá? Então, o ponto que está no interior aqui do poliedro, ele não está em nenhuma face, né? Os pontos que estão na face são os que estão bem em cima aqui, ó, tá? Ou seja, eles satisfazem essa inequação aqui com igualdade. Tá bom? Então isso é o que a gente chama de face, tá? Então tem os vértices da face, tá? Então nessa EDF tem o E, o D e o F são pontos que estão na face. E aí todos os pontos que estão em cima mesmo aqui, tá? Nessa reta, aqui no meio, só que tipo na superfície aqui, né? Então todos esses pontos satisfazem essa desigualdade com igualdade. Portanto, todos eles estão nessa face aqui, tá? Na verdade, assim, na face representada por essa inequação. Aí tá. F é chamada de uma face própria de P se a F não é o próprio P e se F é diferente de vazio, tá bom? Se a face for o próprio poliedro ou se ela for vazia, a gente vai dizer que é uma face imprópria, tá bom? Então, tecnicamente... É isso, tá? Então o que a gente quer estar interessado são as faces próprias. Então, tipo, ela não é o poliedro todo, tá? E ela também não é, tipo, vazio, tá? Ela tem que ser não vazia, tá? Ou seja, né, tem que ter pontos que satisfazem a inequação com igualdade. No caso, ó, por exemplo, essa inequação aqui, ó, azulzinha, considerando o fecho convexo dos pontos inteiros, essa parte vermelha aqui, ó, ela não é uma face própria, tá? Ela é imprópria. Por quê? Porque não tem nenhum ponto do poliedro que satisfaça essa inequação aqui com igualdade. Porque ela nem chega a encostar lá no poliedro, né? Então ela é uma face imprópria. Essa vermelhinha aqui, ela já é uma face própria. Ela tem pelo menos um ponto que satisfaz ela com igualdade. Então ela é uma face própria, tá bom? Uma desigualdade válida é dita ser um suporte de P se ela é diferente de vazio, tá? Então, de novo, nesse exemplo, ó, essa desigualdade aqui ela não é um suporte do poliedro. Por quê? Porque não tem nenhum ponto que satisfaz ela com igualdade. Essa aqui já é um suporte do poliedro, tá? Porque tem pelo menos um ponto satisfeito com igualdade, tá? Então, ou seja, né, se a gente tem uma inequação no nosso modelo que não é nem suporte do poliedro, significa que ela é muito ruim, tá? O fato dela ser um suporte do poliedro também não significa que ela seja boa, tá? Mas significa que ela não é péssima, né? Tipo, essa aqui, quer dizer, ela pode ser péssima também, mas assim, se ela não for nenhum suporte do poliedro, ela realmente é muito ruim, tá?
Se ela for um suporte, ela já é melhorzinha, vamos dizer assim. Proposição 8. Seja P todo ponto em Rn que satisfaz aqui um sistema de igualdade e um sistema de desigualdade. E M, o conjunto de índices das restrições que definem P, se F é uma face não vazia de P, então existe um subconjunto dos índices aqui, das restrições que definem P, né? Tal que essa face aqui, ó, são os pontos que satisfazem todas as igualdades do sistema e satisfazem esse subconjunto de inequações, esse F aqui é um poliedro, tá? Então, tipo, a face é um poliedro, tá? E isso é fácil de ver na figura aqui, né? Tipo, por exemplo, esse poliedro vermelho aqui, ó, amarelo, ele é uma face desse poliedro tridimensional aqui que eu estou mostrando ele toda hora, né? Então é uma face, tá? Então a gente poderia olhar para ele como sendo o poliedro que a gente está interessado e tendo as faces, essas retas aqui, ou então, se a gente tivesse interessado nesse poliedro tridimensional, esse poliedro amarelo seria uma face desse outro poliedro maior aqui, tá bom? Então, ou seja, as faces, elas também são poliedros, tá? Beleza. Aqui também, ó, pessoal, só, tipo, também a parte teórica, ela acaba tendo parece que é complicado, mas é como eu sempre estou falando para vocês, a intuição, ela é tranquila, tá? Assim, não é totalmente tranquila, mas tipo, ela não é difícil, tá? Basta a gente, né, ir com calma, tal, acho que dá para entender. Aí, tipo, a parte teórica às vezes acaba tendo muita coisa, muita anotação, porque, tipo, sabe, tem que levar em conta que às vezes o teu sistema, pelo fato do teu poliedro não ter dimensão cheia, às vezes o teu sistema vai ter equações. Quer dizer, na verdade é o contrário, né? Tipo assim, pelo fato de ter equações, o teu poliedro não vai ter dimensão cheia, né? Então, ou seja, a gente tem que descrever o poliedro da forma mais geral possível, tá? Então, nem todo poliedro tem dimensão cheia. Aqueles que têm dimensão cheia, eles podem ser descritos só com inequações. Agora, os que não têm dimensão cheia, eles têm também algumas equações, entendeu? Então, ou seja, você não consegue descrever ele só com equações e nem só com inequações, tá bom? Você vai precisar de equações e inequações, por isso que tem que misturar essas coisas. E aí, tipo, ou seja, todo ponto do poliedro, ele vai ter que satisfazer todas as equações, certo? E aí é óbvio que ele vai satisfazer as inequações também, né? Mas aí, tipo, as inequações ele pode satisfazer com igualdade ou não. Agora, as equações ele não tem escapatória. Então ele sempre vai ter que satisfazer todas, tá? Então quando a gente vai falar da face, é claro que a gente vai falar que, né, se ela é uma face do poliedro, ela vai ter que satisfazer todas as equações, tá? E aí aqui, tipo, essa face que é representada por um subconjunto de inequações aqui, tá? Então é óbvio que ela satisfaz todas as equações, mas ela é representada por um subconjunto das inequações, não por todas, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu não sei se, tipo... Deixa eu só... Me dá só um instante aqui. É porque... Pra tudo... Não, desculpa, tá, pessoal? Eu tô parando aqui porque a gente tá falando aqui que a face são os pontos que satisfazem com igualdade, né? Mesmo as inequações, né? E aqui eu acho que talvez... Será que tem algum erro no slide? Porque você está falando de face... Bom, ele não disse que o F é uma face, né? Eu acho que ele queria talvez dizer que satisfaz com igualdade, tá? Tipo, ele escolheu um subconjunto de desigualdades
mas tipo, para estar na face, essas desigualdades têm que estar satisfeitas com igualdade, tá? Então, além dele ter que satisfazer todas as igualdades, algumas dessas inequações ele vai ter que satisfazer com igualdade, tá? Essa é a definição de face, né, que a gente deu. Tá? Então, acho que talvez tenha um erro aqui no slide, tá bom? O número de faces do poliedro P é finito, tá? E como a face está contida no poliedro, então o número de equações do sistema aqui está contido no número no número de restrições satisfeitas com igualdade por essa face. Tá? Então, ou seja, bate com o que eu estava falando lá, né? Tipo assim, ele tem que satisfazer todas as igualdades, obviamente, e ele tem um subconjunto das inequações que ele satisfaz com igualdade também. Tá? Então, ou seja, quais são as que ele satisfaz com igualdade? Todas essas aqui e algumas dessas aqui. Tá bom? Então, tipo, esse M igual está contido dentro do M igual F. Beleza? Então, se F é uma face não vazia de P, F pode ser escrita como? Colocando com igualdade todo mundo que está nesse F igualzinho, nessa matriz A, né? Na parte lá dos índices, das inequações e junto com as equações lá que são satisfeitas com igualdade, né? Ou seja, né? É a descrição da face, pegar todo mundo que ela satisfaz com igualdade. Onde pela proposição 5, a dimensão... bom, aqui tinha aquela proposição 5 que a gente viu lá na aula passada, vamos voltar aqui, ó, que falava da dimensão, né? Ó, a dimensão de P mais o Pzinho de A igual, vírgula, Bzinho igual, é igual a dimensão de P menos a... Isso aqui era o que mesmo? Era... Como a gente chamou isso? Agora eu esqueci aqui. Era... O que a gente chamou isso mesmo? Posto linear, né? É o posto linear. E aí... Não, o posto linear é só o Pzinho. E o PA é posto afim, né? Então vamos voltar aqui. Então, deixa eu só voltar na proposição 5, né? Então a proposição 5 era isso, né? Tipo... relacionava a dimensão de P com o posto linear da matriz lá e junto com o vetor B da parte lá satisfeita com igualdade, né? Aí relacionava isso com a dimensão de P e o posto só da parte, o posto linear, né? Só da matriz lá de igualdade, das equações, né? Sem considerar o vetor B, né? Aí, e isso aqui tinha que dar N, certo? Então, aplicando essa proposição 5 aqui, ó, aonde a gente estava, deixa eu ver, aqui, né? Era aqui? Não, não era aqui. Era aqui, isso. Pela proposição 5, dimensão do P mais o posto linear de A igual é igual a N, e a dimensão de F mais o posto linear da parte da matriz lá das equações tem que dar N. Isso aqui porque a face também é um poliedro, tá? Então, se isso se aplica a qualquer poliedro, se aplica também a F, tá bom? Aí, ó, eu também, pessoal, eu vou dar não vou, tipo, detalhar tanto não, tá? Acho que aqui, ó, a questão toda é que, aqui, ó, tipo, como lá na face tem pelo menos uma inequação que é satisfeita com igualdade... Então, o posto linear desse A igual F aqui, ele vai ser maior do que o posto linear do A igual, tá? Porque tem pelo menos uma inequação foi satisfeita com igualdade, tá? Então, lembra que esse cara aqui, ó, ele contém esse cara aqui, ó, tá? Esse A igual F, ele contém o A igual, tá? Então, ele tem lá todas as equações, então, lá nessa face, todas as equações estão satisfeitas e tem pelo menos uma inequação que também está satisfeita com igualdade, tá? Então, o posto linear dela é maior do que o posto linear disso aqui, tá bom? Porque também assim, tipo essa coisa do linearmente independente lá, né? Porque, tipo, toda a nossa parte teórica lá, ela falava que, tipo, esse sistema não é redundante, né? Então, tipo, tinha aquela coisa de
não tinha igualdades implícitas na parte aqui das inequações, não tinha nenhuma igualdade implícita, e também dizia que não tinha redundância aqui nas equações, né? E também nas inequações, né? Era um sistema não redundante, tá? Então, como a gente colocou mais coisas aqui, aí tipo o posto linear daqui vai ser maior do que o posto linear daqui. Porque tipo a linha que entrou a mais aqui nessa matriz, ela não é LD com as linhas que tinham aqui no A igual, tá bom? Então ela tem linhas, porque se ela tivesse linhas a mais do que o A igual, mas essas linhas fossem LD com as linhas do A igual, aí o posto linear seria a mesma coisa, tá? Tipo, se você acrescentar mais linhas na matriz, só que com linhas linearmente independente das linhas anteriores, aí não muda o posto da matriz. Mas se você tipo, adicionar linhas que são LIs com as linhas anteriores, aí vai aumentar o posto, tá bom? Então por isso que o posto daqui é maior do que o posto de lá. E aí se você tem essa relação, aí como eu tenho essas duas equações aqui, ó, tipo essas duas que tem a dimensão de P com o posto de A igual a N e a dimensão de F mais o posto de lá não sei o que igual a N, aí como vale essa desigualdade vai implicar que a dimensão da face vai ser menor do que a dimensão do poliedro, tá? Então a dimensão das faces de um poliedro vai ser sempre menor do que a dimensão do poliedro, tá? Então se o poliedro tem dimensão 3, as faces vão ter dimensão no máximo 2, tá bom? Visualmente isso é bem fácil de ver, certo? Acho que vocês já sacaram isso aqui, né? Definição 9. Seja F uma face própria de um poliedro P. Disse que F é uma faceta, vou falar de faceta, tá? Aqui ele está falando facet, em inglês, né? Mas em português a gente traduz como faceta, tá? Então eu vou falar faceta. Então disse que F é uma faceta de P se a dimensão de F for igual à dimensão de P menos 1. Beleza? Então isso eu já, aqui está falando ver o exemplo padrão, mas eu já mostrei para vocês, tá bom? Então se o poliedro tem dimensão 3, a face que tem dimensão 2, a gente vai chamar de faceta, tá bom? Se o poliedro tem dimensão 2, então a face que tem dimensão 1, a gente vai chamar de faceta, tá bom? Então as faces, né? Que o poliedro em geral ele tem várias faces e várias facetas. Se F é uma faceta de P, então existe J, lá um índice lá das inequações, tal que tem essa F aqui que satisfaz essa inequação com igualdade, tá? Então se ela é uma faceta, ela tem que acontecer isso aqui, ela vai ter que pegar alguma dessas inequações aqui, ou seja, né, uma inequação daqui representa essa faceta, tá bom? De novo, tá? A gente está pensando num sistema não redundante, tá? É o sistema que descreve, de fato, o poliedro, tá? Então, no caso, se a gente está interessado no fecho convexo dos pontos inteiros, esse P aqui é o fecho convexo dos pontos inteiros, tá? Então, não tem nenhuma inequação aqui que é redundante, tá? E, portanto, todas elas são facetas, tá? Aqui ele vai provar, mas eu vou pular a prova, tá? Ou seja, o sistema linear que descreve P contém uma desigualdade que representa a faceta F, tá bom? Então, cada desigualdade representa uma faceta do poliedro e vice-versa. Cada faceta do poliedro é representada por uma desigualdade, tá bom? Proposição 11. Se F é uma faceta de P, em todo sistema linear que descreve P, é necessário que haja pelo menos uma desigualdade representando F. Em outras palavras, se não houver uma desigualdade representando F, o sistema linear descreve outro poliedro, tá? Então, quando a gente olha lá para o fecho convexo, aí o nosso modelo, ele tem uma desigualdade lá que não representa, tem uma faceta do fecho convexo que não é representada por nenhuma desigualdade do nosso modelo, então o nosso modelo não é o poliedro lá que corresponde ao fecho convexo dos pontos inteiros, tá bom? E é o que vai acontecer, tipo, meio que quase que sempre com a gente, assim, sempre a gente vai ter inequações do nosso modelo que não estão no fecho convexo, tá bom? É quase que uma regra, tá? Proposição 12. Toda desigualdade
que represente uma face F de um poliedro não vazio P, tal que a dimensão de F é menor do que a dimensão de P menos 1, então essa desigualdade é irrelevante para a descrição linear de P, tá bom? Então, tipo, ou seja, eu não preciso dessa desigualdade, tá? Para descrever o P. Então, de novo, ó, voltando naquela história do fecho convexo. Se eu tenho o fecho convexo lá dos pontos inteiros que eu estou interessado, aí eu tenho uma desigualdade no meu modelo, que a face, que essa desigualdade representa uma certa face F, né? Se essa face F ela tem a dimensão menor do que a dimensão do poliedro menos 1, ou seja, ela não é uma faceta desse poliedro, então ela é irrelevante, tá? Porque tipo, eu queria ter a representação desse poliedro só com as facetas, entendeu? Então, tipo, essa face F não é uma faceta, então, tipo, eu não preciso dela, né? Só que, tipo, isso aqui, assim, eu não preciso dela para ter a descrição, digamos, perfeita do modelo, né? Desculpa, do poliedro, né? No caso, tipo, seria o fecho convexo dos pontos inteiros, tá? Agora, o problema é, nem sempre, assim, via de regra, eu nunca vou ter esse modelo perfeito, tá? Então, eu vou ter que lançar a mão dessas inequações irrelevantes aqui, tá? Porque é melhor eu tipo, modelar alguma coisa do que não modelar nada, tá? Então, tipo, por exemplo, eu tenho essa inequação aqui, ó. Agora, vamos supor que eu não conheço essa inequação aqui, ó, tá? Essa que representa aqui, essa faceta aqui. Aí eu, tipo, coloco essa inequação junto com essa aqui, ó, tá? É que tudo bem que aqui tá pegando uns pontos inteiros a mais, né? Isso não pode, vamos dizer assim. O nosso modelo ele nunca vai pegar pontos inteiros a mais, ele só pega pontos fracionários a mais, né? Mas, tipo, eu poderia ter uma descrição em que, tipo, eu pego algo que é próximo do fecho convexo, mas eu não pego algumas inequações do fecho convexo. Mas é o que tem para hoje, entendeu? Então, ou seja, a teoria diz pra gente que a inequação é irrelevante, mas isso não significa que na prática a gente não possa usar esse modelo, tá bom? Ela é irrelevante do ponto de vista que eu não precisaria dela para descrever o fecho convexo, que bonitinho, mas eu nem sempre eu vou conseguir mesmo descrever o fecho convexo bonitinho, perfeitinho. Então eu vou descrever algo diferente do fecho convexo, tá? Observações. Se essas duas desigualdades aqui são válidas para um poliedro P e a face, né, que elas cada uma representa uma face, né? Se as duas representam a mesma face, né? Então eu estou olhando para o poliedro lembra que as faces são poliedros, né? Então eu estou olhando para o poliedro dessa inequação e olhando para o poliedro dessa. Quer dizer, na verdade, desculpa, eu não estou olhando para o poliedro da inequação, né? Eu estou olhando para a face mesmo. Eu estou pegando só os pontos que satisfazem com igualdade, né? Então, ou seja, se eu estou pegando essa face representada por essa inequação e pegando a face representada por essa outra inequação e deu na mesma, né? Deu a mesma face, então as duas desigualdades são ditas equivalentes, tá? Note que elas não são necessariamente idênticas. Aquela coisa do idêntica é assim, é por um escalar, né? Lembra o que era o idêntica? Vamos voltar aqui, ó, a gente definiu na aula passada. Ó, o idêntica é quando, tipo, eu pego, então eu tenho duas inequações, aí eu, tipo, pego um escalar e multiplico aqui uma das duas para as duas ficarem iguais, né? Aí elas são idênticas, tá? Agora ali, ele está dizendo pra gente que nem sempre que as inequações elas estão representando a mesma face, nem sempre que isso acontece, as inequações são idênticas, tá? Isso por quê, né, pessoal? Porque, tipo, quando você tem um poliedro que não tem dimensão cheia, tem vários jeitos de eu descrever essa face do DC, por exemplo, tá? Eu posso ter, tipo, essa inequação que está aqui, ó, qual que é? CDF, né? CDF, ó. Eu tenho essa inequação aqui, ó. Essa inequação, ela é difícil... bom, imagina aí esse plano aqui de duas dimensões, né?
pegando aqui em cima dessa faceta do CDF aqui, né? Então, essa desigualdade, como eu estou olhando para um poliedro de duas dimensões, a parte que me interessa dessa desigualdade é a parte que pega só do C até o D, tá? E aí eu poderia, digamos, entortar essa entre aspas aqui, tipo, dar uma... Não é entortar, como é que eu falo isso? É dar uma rotacionada nessa inequação de forma que ela continuasse pegando aqui o C e o D. Isso não ia fazer diferença para mim, porque, tipo, eu só tô interessado nessa parte amarela aqui, ó, tá? Então, tipo, em vez dessa face ela ir até o ponto F, ela poderia ir até, tipo, um outro lugar aqui, ó. Poderia botar qualquer outro ponto aqui, ó, e falar, agora a face pega o C, o D e esse outro ponto longe aqui, ó. Isso para mim não ia fazer diferença, porque, tipo, como depois tem essa igualdade aqui, ó, do x3 igual a 1, então eu vou pegar só esse poliedro de duas dimensões aqui, ó. Então, tipo, o fato de eu ter colocado um ponto, vamos pôr um ponto G aqui, ó, desculpa o trocadilho aqui, mas não foi sem querer, porque depois do F vem o G aqui. Então imagina que tem um ponto G aqui, né? Aí, tipo, se você tivesse uma inequação que é CDG, né? Ela não ia ser idêntica a essa CDF, não ia ser idêntica. Mas, tipo, a face desse poliedro aqui, ela tipo, pega só os pontos do C ao D, dessas duas inequações ia ser a mesma, entendeu? Então, tipo, o fato de pegar, das inequações representarem a mesma face, não significa que elas sejam idênticas, tá bom? Então, vê que, tipo assim, quando o poliedro não tem dimensão cheia, muitas coisas podem acontecer, tá? Que enchem o nosso saco na hora de fazer a teoria, tá? Agora, quando o poliedro tem dimensão cheia, aí eu acho que isso não pode acontecer, né? Porque, tipo, acho não, isso não pode acontecer, né? Tipo, a única inequação que define essa reta aqui, ó, as únicas inequações, né? Elas são todas idênticas. Não tem como você representar essa reta por uma inequação que não seja idêntica a essa aqui, tá? Então, ou seja, é só pegar essa aqui e multiplicar por escalar. Não tem outro jeito de representar isso aqui, tá bom? A menos que a gente tivesse... a gente está falando que o poliedro tem dimensão cheia, então, ou seja, a gente está trabalhando no R2 e o poliedro tem dimensão 2. Então, nesse caso, não dá para representar isso aqui de outro jeito, tá? Seja essa parte aqui do sistema lá, o conjunto de igualdades do sistema linear que descreve esse poliedro que está em Rn. Então, para um vetor U aí, contido no espaço aqui só das igualdades, né, considerando os índices das equações, né, e um lambda maior que zero, os dois conjuntos abaixo são iguais. Vamos ver que raio de dois conjuntos são esses aqui, ó. Um conjunto é o que satisfaz as igualdades e também as desigualdades do sistema. O outro conjunto é o conjunto que satisfaz as igualdades e satisfaz... Como é que é aqui? Ele combina... essas coisas que... Realmente, para a gente fazer a parte teórica genérica, é um monte de chatice mesmo. Porque aqui, o que a gente está fazendo? Ó? A gente está somando essas inequações aqui, ó, com equações daqui. Ó. Quando você pega, tipo, ó, lambda π mais UA igual, você está pegando, tipo, equações daqui e somando com inequações daqui. Ou seja, né, se você tipo, já tinha que satisfazer uma equação do sistema e tinha que satisfazer uma inequação, aí você soma essa equação com uma inequação de lá, o resultado disso digamos, entre aspas aí, eu estou colocando entre aspas porque não é equivalente, né? Nesse sentido, eu ia falar entre aspas, não vamos tirar aspas, tá? Ela é equivalente à inequação daqui, ó. Porque, tipo, você pegou uma equação daqui, somou com a inequação dali, no fundo, tipo assim, você poderia subtrair de volta essa equação, você cairia de volta na inequação que você... Tá difícil de eu conseguir acertar as palavras aqui, né? Sei lá, pessoal, tenta entender, vai. Vê se eu não tô conseguindo explicar, vê se vocês conseguem entender. Que, tipo, essa afirmação que eu tô fazendo, que é assim, pra mim dá na mesma, se você falar que
você tem que satisfazer essas equações aqui e tem que satisfazer essas inequações aqui. Aqui no caso é uma inequação só, né? Ou então eu vou pegar tipo as mesmas equações, vou satisfazer, e aí tipo essa inequação eu vou tipo somar, vou pegar, né, essa inequação e vou somar com uma dessas com equações daqui, né? E aí vou gerar então uma nova inequação, certo? Só que isso dá na mesma, porque tipo eu estou somando com equações que eu já tenho que satisfazer mesmo, tá? Então tipo meio que não estou mudando nada, entendeu? E aí tem esse escalar no meio aqui também, né? Que também não muda nada, é um lambda maior que zero, né? Então também não muda nada, tá? Isso é só para mostrar que assim dá para representar as coisas de jeitos diferentes, tá bom? Assim, para lambda maior que zero, aí sendo o... Que raio de letra é essa aqui? Puta, eu sou ruim de letras gregas. O que é isso aqui? Puta, eu esqueci o nome dessa letra. Bom, isso aqui, esse sistema aqui são equivalentes, né? Deixa eu ver aqui. Ele só tá tipo pegando o que ele acabou de falar aqui. Aí ele tá pegando esse pedaço aqui, né, que é o UA com o lambda pi. Tá dizendo que isso aqui é o... Puta, que letra é essa, cara? Eu vou chamar isso aqui de L, vai. Vou chamar de L. É um L de ponta cabeça, então eu vou chamar de L, tá? Então ele pegou esse lado do L aqui, né? E aí o L0 aqui, ele tá pegando... Cadê? É esse lado esquerdo aqui, né? Então, tipo, ele tá dizendo aqui em notação matemática o que eu tava falando para vocês, né? Que, tipo, essa inequação aqui, ela é, tipo, equivalente a essa inequação de baixo aqui, certo? Elas são equivalentes. Por quê? Porque, tipo, como que eu obtive essa aqui, ó, do L de ponta cabeça? Eu obtive a partir dessa daqui, somando a ela uma equação que, tipo, que já estava satisfeita aqui. Então, tipo, se eu somar uma equação que já está satisfeita, não vai mudar nada, entendeu? Elas vão representar a mesma face, tá bom? Parece chato quando eu pelo menos, né? Quando eu olho as notações, às vezes eu acho que é meio, sei lá, meio... Parece que é algo difícil, mas na verdade, intuitivamente falando, não é não. Teorema 13. Se P é um poliedro descrito desse jeito aqui, então, se a dimensão de P é igual a N, a descrição linear de P é única. É aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Quando o poliedro tem dimensão cheia, aí, tipo, cada faceta dele tem um único jeito de descrever, tá? Você vai ter só aquelas inequações idênticas lá, né? De cada faceta. A menos de multiplicação de desigualdades por escalares positivos, né? Ou seja, as inequações equivalentes. Se a descrição não tiver redundâncias, cada desigualdade do sistema linear representa uma faceta, certo? Agora, se a dimensão de P for menor do que N, tá? Então se ela for igual a N menos K para algum K positivo, então uma descrição linear mínima deve conter K desigualdades linearmente independentes, K igualdades linearmente independentes da parte aqui do sistema das igualdades. Além disso, para toda faceta Fi de P representada por essa desigualdade, deve existir uma desigualdade dessa forma aqui, tá? Ele está dando, digamos, a forma, vamos dizer assim, não sei se é certo eu falar isso, meio que a forma canônica, né? Tipo assim, não é bem a forma canônica, ele está dando, digamos, a forma genérica de como representar as facetas, né? Tipo, ou seja, quando o sistema tem igualdades, tá? Então, quando o sistema tem igualdades, ele não vai ter dimensão cheia, e aí as facetas, às vezes elas podem estar descritas desse jeito aqui, ó, tipo, combinando equações lá da parte do sistema junto com alguma inequação, tá? E aí é claro que ele vai pegar igualdades LI, né? Das equações lá do sistema, certo?
tipo, é um jeito de representar, né? Tipo, porque assim, se você consegue representar por equações que são LD, então, tipo, você consegue pegar um subconjunto dessas equações, que é LI, para representar esse conjunto LD, tá bom? Isso é uma coisa de álgebra linear. Tipo, quem já estudou essas coisas, acho que vai entender isso facilmente, tá? Então, tudo que é LD em álgebra linear, você consegue representar com um subconjunto daquilo que é LI, tá bom? Seja P definido como no teorema anterior e F uma face própria de P dada por isso aqui. As seguintes afirmações são equivalentes. F é uma faceta de P e se todo X... Eu vou parar um pouco aqui, pessoal, que hoje eu tô com dor de garganta, minha garganta tá ardendo pra caramba. Eu vou ali na cozinha rapidinho, encher o meu copo aqui, esquentar um chazinho que tá ardendo muito minha garganta. Espera aí, pessoal, calma aí. Desculpa aí que não dá pra eu pausar aqui a gravação. Mais um minutinho aí que eu tô esquentando minha água no micro-ondas aqui, pra fazer meu chá. Que minha garganta tá ardendo demais. Ó, antes de eu falar desse teorema, eu vou falar aqui da parte intuitiva do teorema, tá? Que aí eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar isso aqui. Porque a questão toda é a gente conseguir caracterizar a faceta, né? Então é a gente ter uma inequação e a gente conseguir falar, ó, essa inequação é uma faceta, entendeu? Então esse teorema, ó, até tá escrito aqui, caracterização de facetas, né? Então a gente tem que conseguir fazer isso, olhar para uma inequação e falar, ó, filha, você é uma faceta, parabéns, né? Bingo. E aí, basicamente, aqui a gente vai ver dois jeitos de fazer isso, tá? Um jeito... Aqui eu vou até dar o spoiler aqui, que é mais fácil de explicar, enquanto o meu chá está esquentando ali. Outra forma de provar que uma desigualdade define uma faceta é mostrar que o número máximo de pontos afim independentes na face, representada pela desigualdade, é igual à dimensão do poliedro, tá? O método direto. Então assim, se você tem um poliedro de 3 dimensões, vou mostrar na figura aqui, ó. Se você tem um poliedro de 3 dimensões, então imagina que o F agora faz parte aqui, né? Aí, tipo, você vai ter que encontrar 3 pontos afim independentes que estão nessa face. Então, tipo, são pontos que satisfazem, então vamos ver, ó, FDC. FDC, essa aqui, ó, essa desigualdade aqui, ó, tá? Aí, tipo, você vai ter que encontrar 3 pontos que estão nessa face, ou seja, satisfazem isso aqui com igualdade, e que são afim independentes, tá bom? Se você mostrar isso, você mostrou que isso aqui é uma faceta, tá bom? Porque tipo assim, ó, por que 3 pontos, tá? Porque tipo assim, ó, se eu pegasse e falasse pra você, eu tenho 3 pontos, que eu tenho, vamos supor, eu tenho um ponto que tá nessa face aqui, ó. Aí você vai falar, pô, um ponto, então a tua inequação pode ser essa aqui, por exemplo, ó. Uma inequação que toca tipo uma vez só no poliedro. Então se tem um ponto só, então não é faceta, né, filhão? Pelo menos, né, se o poliedro, nesse caso aqui, que tem dimensão 2. A tua desigualdade pega um ponto só, então ela não é uma faceta, né, filhão? Agora, se você pegasse uma desigualdade aqui, ó, por exemplo, né? Aí você vai falar, eu tenho 2 pontos aqui, ó, que esse vértice e esse vértice, que satisfaz essa desigualdade aqui com igualdade, né? Então, por exemplo, o ponto x1 igual a 6 e o ponto x2 igual a 1, então vamos ver aqui, ó, x1 igual a 6, né? Então x1 vezes 6 dá
é 12, 24. E aí, o outro ponto é 1, né, no x2, então vai dar... Eu tinha falado quanto mesmo? Era 4, 12, 24. Aí 24 mais 3, né, que é 1 vezes 2, vai dar 27. Então, tipo, esse ponto satisfaz isso com igualdade. Aí eu pego esse outro ponto, ó, é 5 e 3, né? Então 3 vezes 4 dá 12, mais 3 vezes 5 que é 15, 12 mais 15, 27. Então esse ponto e esse ponto satisfazem essa desigualdade aqui com igualdade, né? Aí esses dois pontos são afim independentes, tá? Aí, tipo, como esse poliedro tem dimensão 2, então, tipo, isso já prova que isso aqui é uma faceta. Você falou, cara, você conseguiu mostrar que tem dois pontos afim independentes satisfeitos com igualdade aqui, que satisfazem a inequação com igualdade, então isso aqui é uma faceta. Agora, se o poliedro tivesse 3 dimensões, então, tipo, por exemplo, aqui, ó, aí eu pego só dois pontos, então eu falo, essa inequação aqui, ó, do CDF, né, que é essa de baixo aqui, ó. Aí eu falo, ó, esse ponto D, que eu não sei qual é, satisfaz isso aqui com igualdade. Esse ponto C, eu tô pegando vértice, não precisa ser vértice, tá? Eu tô pegando só vértice aqui, porque acho que é fácil de olhar. Aí esse ponto C também satisfaz isso aqui com igualdade, né? Peguei dois só, tá? Isso aqui, tipo, pensando que o poliedro é tridimensional, tá? Incluindo aqui o ponto F, né? E incluindo essa figura tridimensional, mostrar só esses dois pontos não satisfaz, não me prova que isso aqui é uma faceta do poliedro, tá? Eu teria que ter um terceiro ponto, né? Aí você, tipo, vai lá e pega um terceiro ponto, vamos supor, aqui no meio, ó, entre o D e o C, tá? Esse ponto aqui, ó, ele é dado por combinação afim com o C e com o D. Lembra lá que a gente mostrou na aula passada aqui, ó, na aula passada, ó, dois pontos, aí, tipo, combinação afim deles gera essa reta toda, né? Olhando no R2, né? Então, tipo, se eu pegasse dois pontos aqui, ó, se eu pegasse esse terceiro ponto aqui, um ponto nessa reta, ele é combinação afim do C com o D. Então, tipo, não serve, né? Porque, tipo, aí, né, eu consigo, tipo, vários pontos. Você pedir 10 pontos aqui pra mim, eu vou colocar um monte de ponto nessa reta aqui. Todos eles satisfazem isso aqui com igualdade. Só que, tipo, eles não são afim independentes, né? Então, ou seja, para você provar para mim que essa inequação, de fato, ela é uma faceta do poliedro, ela tá, tipo, pegando mesmo a face com maior dimensão possível do poliedro, então você teria que me mostrar um terceiro ponto que, tipo, que tá aqui, ó, tipo, nessa parte aqui, ó, tá? Um ponto afim independente aqui, o C, o D e um terceiro aqui que esses três aqui fossem afim independentes. Se fosse o F aqui, serviria, tá? Então o F, o C e o D são afim independentes e eles, tipo, satisfazem essa inequação aqui com igualdade, tá? Então isso provaria que essa aqui é uma faceta, tá? Desse poliedro tridimensional, tá bom? Tô olhando para o poliedro tridimensional. Aí quando o poliedro não tem dimensão cheia, aí, tipo, já fica um pouco mais chato que tem essas equações aqui, tá? Então, enfim. Quer dizer, aí nesse caso, tipo, como o poliedro tem dimensão 2, por mais que eu esteja no R3, mas se ele tem dimensão 2, aí eu teria que encontrar dois pontos afim independentes que estão que satisfazem a inequação com igualdade, certo? Então esse é o método direto, tá? Agora, o outro método, que não é o método direto, é o que vem desse teorema aqui, que eu já vou explicar. Agora sim vou pegar meu chá lá. Então, esse teorema aqui, ele está dizendo para a gente que dizer que F é uma faceta é equivalente a dizer que se todo ponto X eu vou antes de eu ler o formal, deixa eu falar aqui a intuição, que é a seguinte. Qual que é a intuição? Toda desigualdade, ela, tipo, representa alguma face, mesmo que seja uma face imprópria,
tá? Então, tipo, lembra que essa desigualdade aqui, ó, ela é uma, existe essa face aqui, ó, que é representada por essa desigualdade. É uma face imprópria, certo? Porque ela nem encosta no poliedro, ela tem dimensão zero, né? Então ela é uma face imprópria, mas toda desigualdade representa uma face, tá? Agora, essa face aqui, ó, que é imprópria, ela tipo meio que tá contida, não é contida, tipo, vamos olhar agora, em vez de olhar da face, vamos olhar para o poliedro, tá? Então, tipo, se a gente olhar para esse poliedro, que são os pontos que satisfazem essa desigualdade aqui, ó, então são todos os pontos que estão para cá, ó, para a direita, vamos dizer assim, dessa reta. Aí, tipo, você vai olhar para essa outra reta aqui, ó, essa outra desigualdade, e olhar para esse poliedro aqui, ó, que são os que estão ao lado direito dessa reta, esse poliedro está contido dentro desse, tá? Ou seja, essa inequação aqui, ela domina essa outra, tá? Então, tipo, a tua face, ela, tipo, tá contida dentro de uma... Nesse sentido aí que eu tô falando, ela, digamos que ela tá contida dentro dessa outra face aqui, tá bom? Contida nesse sentido aí que eu tô falando, tá? Tipo, não olhando só para os pontos que satisfazem coigualdade, mas os pontos que satisfazem a inequação, tá? Se a gente quisesse falar tipo de ponto que está na face mesmo, aí a gente teria que partir de uma inequação que ela é um suporte do poliedro, ela teria que pegar pelo menos um ponto aqui com igualdade, tá? Então, se a gente está falando de uma face própria, tá? Então, se a gente estivesse falando de uma face própria, por exemplo, essa vermelha aqui, ó, a gente sabe que existe uma faceta que ela está contida, digamos, nessa faceta aqui, né? Certo? Porque, na verdade, essa aqui, ela é a combinação dessas outras duas aqui, na verdade, né? Porque o que a gente vai falar ali, ó, é que assim, todos os pontos que estão nessa face aqui, ó, e que tipo a intersecção, vamos dizer assim, dessa face com o poliedro que eu estou interessado, ou seja, é só esse ponto aqui, isso está contido em alguma faceta, né? Tipo, então, ou seja, existe alguma face que tipo contém a minha face nesse sentido aqui, tá? E que essa que contém, se ela contém propriamente, é porque a minha face não é faceta. Agora, se tipo a única face que contém propriamente, né? Não é contém propriamente, nenhuma face contém propriamente, né? A única face que vai conter a minha face é ela mesma, então tipo ela é uma faceta. Tipo, basicamente a ideia é essa. Eu sei que ficou meio ruim aqui o jeito que eu falei, mas a ideia é essa. Tipo, você vai olhar para tua face, aí você vai falar: existe alguma outra face que contém a minha face? Existe. Qual é? Como que ela é? Que cara que ela tem? Aí, tipo, se você chegar à conclusão que, tipo, só pode ser a tua própria inequação, tá? Ou uma idêntica a ela, ou coisa do tipo, aí você vai falar, então a minha define faceta, tá? Meio abstrato isso. Vamos ver como que isso é dito lá no teorema, né? Acho que quando a gente aplicar o teorema, acho que vai ficar mais claro, tá bom? Então, vamos ler o teorema, acho que vocês vão ficar meio assim, que será que... Não sei se eu estou entendendo isso, mas acho que quando mostrar o exemplo, acho que vocês vão entender. Então, dizer que f é uma faceta de P é equivalente a dizer que todo ponto x que está nessa face f satisfaz essa equação, né? Então, π e para algum x em R, para algum blá blá blá. Uma forma, vamos ver essa forma equivalente de enunciar B aqui, ó. Seja, eu acho que ela é mais intuitiva, tá? Seja essa aqui uma desigualdade válida para P e F' a face representada por essa desigualdade. A face definida por ela, né? Se F está contida numa face F', que era aquilo que eu estava falando para vocês. Se a face, uma face qualquer lá, está contida na minha face F', então
Eita. O pi... Calma aí que eu preciso ler isso. Eu preciso ler com um pouco mais de cuidado aqui. Ele tá usando aquela coisa que a gente viu antes aqui, né? A forma, digamos, genérica de descrever como que uma faceta tem que ser representada, né? Então, tipo, a faceta, a forma, digamos, genérica dela é essa aqui, né? E aí ele tá dizendo meio que isso aqui, né? Tipo assim, se a tua desigualdade é uma faceta, então, tipo, ela tem que ser representada daquele jeito lá, que a gente falou aqui antes, né? Certo? É basicamente isso, ó. Se você for ler, essas coisas eu acho que também é difícil falar isso aqui em palavras, né? Eu acho que é isso, tipo, é o mesmo raciocínio que a gente aplicou aqui para dizer que uma faceta ela tem essa cara, a gente está usando aqui de novo, ó. Tipo, se a tua desigualdade é uma faceta, então ela tem essa cara, né? Para algum alfa aí, né? Certo? Vamos aplicar o teorema que eu acho que vai ficar mais claro aqui, ó. Vamos usar a figura padrão. Considere o poliedro PI como o conv de P intersecção com os Z3 aqui. Mostremos que x mais 1, x1 mais x3 menor ou igual a 3 é uma faceta de PI. Tá? Então o PI é esse cara aqui. Tá? Embora ele esteja em R3, mas ele não tem dimensão cheia, né? Porque ele é só... É o exemplo padrão, né? Ó, o exemplo padrão aqui ele não tem dimensão cheia, tá? É esse cara aqui, ó. Só que agora a gente está olhando para ele só tipo como se ele tivesse em duas dimensões só, tá? A gente está olhando só para o x1 e para o x2 aqui na figura, né? Certo? Então é só aquela parte amarela lá. E aí a gente quer dizer que x1 mais x3 menor ou igual a 3 é uma faceta desse poliedro. Tá? Na figura ao lado, vemos que os pontos inteiros de PI são esses aqui. Ó, tá? 0, 0. Então, ó, como o eixo x3 não está aqui, ó, vamos lembrar o que é o eixo x3. Tá? Vamos lembrar que ó, esse cara, ele tá tipo... Ele não está embaixo aqui, ó. No eixo x3 ele está no 1, tá? Que tem x3 igual a 1 aqui. Tá? Então todos os pontos desse poliedro satisfazem x3 igual a 1. Tá? Então lá na figura a gente está vendo só x1 e x2 e vendo esse poliedro aqui. E não está vendo o eixo x3 lá, mas a gente tem que lembrar que no eixo x3 todos os pontos aqui estão igual a 1. Beleza? Então todos os pontos que ele mostra lá, o x3 é igual a 1. O x3 é igual a 1, x3 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 igual a 1. Tá bom? Aí, o x1 e x2, 0, 0 é esse ponto aqui. Né? O 2, 0 é esse... eu vou pensar que o 2 é o x1, né? Então, 2, 0 é esse ponto E aqui. O 0, 1 é esse ponto B aqui. O 1, 0 é esse ponto... não é 1, 0, é 1, 2, né? Então, 1, 2 é o ponto C, 1, 1 é esse ponto daqui, e o 2, 1 é esse ponto daqui, ó. Tá bom? Então, aí, ó, os pontos em azul aqui são os pontos que satisfazem isso com igualdade, tá? Então, por exemplo, ó, x1, 2, x3, 1 vai dar 3, então vai satisfazer isso aqui com igualdade, tá bom? Então, duas vezes, quer dizer, 2 mais 1 vai dar 3. Esse outro ponto aqui também, ó, é 2 e 1 também, né? No x1, 2 e x3 é 1. Então esse outro ponto também satisfaz isso aqui com igualdade, né? Que ponto é esse aqui, ó? 2, 0.
Então, 2, 0 é o ponto E. 2, 1 é esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu estou falando certo. X1 é 2 e X2 é 0, é o ponto E. Aí o 2, 1 é esse outro ponto aqui. Que não tem nome, né? Não, eu tô olhando errado, né? Deixa eu ver aqui. X1. Não, tá certo, né? X1 igual a 2. X2 igual a 1 é esse cara aqui. Então, deixa eu só ver se eu estou olhando para os pontos certos, só para a gente olhar qual que é qual que é essa inequação aqui, ó, tá? Eu não estou encontrando ela aqui, por isso que eu estou... Então, ponto x1 igual a 2, x2 igual a 0 é o ponto E, certo? x1 igual a 2, x2 igual a 0, é esse cara aqui. E x2 igual a 2, x1 igual a 1... é esse cara aqui, y. Eu não estou conseguindo olhar aqui qual que é. Tô boiando um pouco aqui, hein? Será que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar um pouco aqui. Deixa eu ver esse ponto aqui. Desculpa, tá, pessoal? Eu tava achando que eu tinha que encontrar uma reta aqui, assim, eu não entendi por que ele pegou o ponto E e esse outro ponto que está na frente dele aqui. Será que é... Se ele fosse 1,5, esse cara... Deixa eu ver. Cara, 2,5 mais meio. Olha, graficamente, pessoal, não estou conseguindo me encontrar aqui, tá? Então vamos navegar no escuro, porque graficamente eu não consegui me encontrar. Eu consigo ver que esses dois pontos aqui, eles satisfazem essa inequação com igualdade e, tipo, até onde eu estou conseguindo ver, a não ser que, tipo, vamos pensar que houve um erro do slide, vai? Se houve um erro do slide, então o x1 seria esse eixo aqui. Deixa eu até olhar aqui no exemplo padrão aqui, ó. Deixa eu ver quem que é o x1 aqui no exemplo padrão. O x1 ele tem o A e o E, né? Tem o A e o E. Vamos ver aqui. Então tá certo, o A e o E. Então não tem erro no... E o x2 tem o A e o B. Aí o ponto E é 201. E esse ponto 211, ele não é nenhum vértice, né? Esse ponto 1 não é nenhum vértice. Tá bom. É que eu acho que essa coisa do poliedro não ter dimensão cheia tá me quebrando as pernas aqui, porque eu esperaria ver dois pontos tipo dentro da mesma reta aqui,
sendo uma dessas facetas aqui do poliedro, né? E esse ponto ele não tá aqui, ó. Ele tá, né? Ele tá estranho. Eu perdi a intuição aqui, a intuição da parte geométrica. Vamos seguir sem ela, tá? Então, tipo, se vocês conseguirem ter intuição aí, peço desculpas. Se alguém, isso que é bom, tipo, de dar aula síncrona. Às vezes tem algum aluno que salva a gente, né? Aqui não tem nenhum aluno para me salvar. Então vou seguir sem. Vamos ver se lá na frente, de repente, a gente descobre aqui o que está faltando para eu entender aqui essa parte. Mas o fato é, então, esses dois pontos satisfazem isso aqui com igualdade, né? E graficamente são esses dois pontos aqui. Aí, primeiro, note que a desigualdade é válida para PI. Agora, ela é válida por quê? Porque todos os pontos satisfazem essa desigualdade, certo? Se a gente olhar aqui, não tem nenhum ponto que viola isso aqui, tá? Os extremos aqui, ó, sempre somam algo menor ou igual a 3, né? Então, tipo, todos os pontos satisfazem a desigualdade, então ela é válida para PI, né? Agora, seja F a face representada por essa desigualdade e F' uma face genérica de PI definida por uma desigualdade qualquer aqui, tal que essa minha desigualdade ela está contida em alguma desigualdade genérica aqui válida para o poliedro, tá bom? Então assim, a minha desigualdade, eu estou dizendo assim, pô, deve ter alguma face genérica em que a minha face está contida nela, tá? Então se a minha face está contida nela, aí eu quero ver qual é essa desigualdade aqui que a minha tá contida, né? E aí eu não sei, tipo, qual é o coeficiente do x1, qual é o coeficiente do x2, qual é o coeficiente do x3 e qual é o lado direito da inequação que representa essa desigualdade F', que a minha tá contida nela, tá bom? Então é um pouco abstrato isso, tá? Eu tô dizendo que assim, cara, a minha face está contida em alguma outra face aí genérica, né? E essa face genérica, ela tem aqui uma descrição, certo? Tem uma equação que descreve ela, tá? E eu não sei, tipo, quais são os coeficientes, eu não sei o lado direito, tá? Mas se a minha face está contida nessa face F', alguma coisa eu vou conseguir dizer sobre esses coeficientes aqui, tá? Que coisas eu consigo dizer? Ó, aqui tem um errinho, tá? Aqui tá escrito x1 mais x2, tá? Mas aqui tá escrito x1 mais x3, né? Tá? Então é x1 mais x3, não é x1 mais x2, tá? Então se x1 mais x3 for menor ou igual a 3, se isso definir uma faceta, deve ser possível chegar a essas mesmas relações entre esses coeficientes usando o fato de que f está contido em f'. Quais são essas relações, né? A relação aqui é a seguinte, ó. Esses dois pontos que eu vi que estavam contidos na minha face, se a face F', se a minha face está contido na face F', então esses dois pontos também tem que estar contido na face F', tá? Agora, se eles estão contidos na face F', então, tipo, o que tem que acontecer, ó? Se 201 está contido em F', então, se eu pegar 2 vezes o π1, quem que é o π1? É o coeficiente do x1, tá? Então, se eu estou pegando aqui, ó, estou dando valores de x1, x2 e x3, e nessa face F', isso aqui tem que estar satisfeito com igualdade, uma vez que eu dou valores para o x, eu consigo deduzir alguma coisa sobre esses coeficientes aqui, tá? O π0, p1, p2 e p3, tá? Então, tipo, se 201 tá em F', então, tipo, quando eu colocar 2, 0, o 0 lá no P2 e 1 no P3 igual a P0, tipo, isso aqui tem que estar satisfeito com igualdade, certo? Deixa eu dar um bico no meu chá. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Se esse ponto 211 tá em F', então, tipo, a hora que eu coloco lá 2 vezes o coeficiente do x1, uma vez o coeficiente do x2, uma vez o coeficiente do x3, tem que ser igual a π0,
certo? Porque se está na face, tem que satisfazer essa desigualdade que representa a face f', tem que estar satisfeita com igualdade. Então, tipo, eu consigo deduzir uma relação entre esses coeficientes aqui, tá? Aí, agora eu tenho esse sistema aqui, ó, de duas equações, né? Olhando para esse sistema, o que eu consigo deduzir, né, dessas duas equações? Eu consigo deduzir que o π2 tem que ser igual a zero, tá? Por que o π2 tem que ser igual a zero, né? Por quê? Porque se o π2, ó, tipo, ó, olha para esse sistema aqui, ó. Essas duas equações, elas são iguais a menos desse π2 aqui embaixo. Então, tipo, se eu colocar qualquer valor diferente de zero no π2, aí, tipo, uma dessas duas equações tem que estar violada, certo? Porque, tipo, se satisfez essa de cima, eu somo um π2 que é diferente de zero, a de baixo não vai estar satisfeita. Se está satisfeita a de baixo, aí eu tiro o π2, que é algo diferente de zero, essa de cima não vai estar satisfeita. Então, tipo, o único jeito de eu satisfazer essas duas equações é o π2 ser zero, tá bom? Então, tipo, desse sistema eu já consigo deduzir que o π2 é zero. Ou seja, qualquer face genérica que contém a minha face, qualquer que seja ela, o π2 tem que ser zero nela, tá bom? E, tipo, na minha desigualdade, o meu π2 é zero, certo? Que o π2 é o coeficiente do x2. Na minha desigualdade, o coeficiente do x2 é zero. Então, tipo, a minha desigualdade já, tipo, já acertou, digamos, um coeficiente, certo? Tipo, qualquer outra desigualdade que contém a minha, pelo menos no coeficiente do x2, tem que ser o mesmo da minha. Deu para sacar? Outra relação aqui que dá para a gente deduzir do sistema. π0 igual a 2 vezes π1 mais π3. Bom, isso aqui tá óbvio aqui, né? Tá na cara aqui, né? É a própria equação 1, né? Ou seja, qualquer inequação que descreve essa face f' tem que manter essa relação aqui, ó. O π0 tem que ser igual a 2 vezes o π1 mais o π3. E tipo, meu, isso é o que a minha satisfaz aqui, ó. O π1, como é que é aqui? 2 vezes π1 mais π3, né? 2 vezes o π1, o meu π1 é 1, o meu π3 é 1. Então 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Então 2 vezes π1 mais o π3 deu π0 na minha equação. Desculpa, na minha inequação. Ou seja, a minha inequação satisfaz isso aqui, ó. E aí, tipo, meu, qualquer outra que... Ou seja, né? Eu consegui descobrir que qualquer face genérica que contém a minha face, ela, tipo, essencialmente, ela guarda as mesmas relações dos coeficientes que a minha. Tipo, né, o π1 lá, como é que é? O π2 tem que ser igual a zero, o π0 tem que ser igual a 2 vezes π1 mais π3. Eu já coloquei, tipo, todos os π's aqui. Todos eles já estão amarrados aqui. Tá bom? Se eu, tipo, tivesse um π4 aqui na jogada, que eu não conseguisse descobrir nada sobre ele, aí, tipo, eu não poderia afirmar que a minha desigualdade é uma faceta. Agora, como eu, tipo, já consegui estabelecer a relação entre todos os coeficientes, né? Então, tipo, o π2 tem que ser igual a zero, o π0 tem que ser igual a 2 vezes π1 mais π3. Quanto que tem que ser o π1? Ah, é só eu, tipo, jogar. Então, o π1 tem que ser π0 menos π3 tudo isso dividido por 2. Né? Isso tem que ser o π1. Quanto que tem que ser o π3? Ah, o π3 tem que ser π0 menos 2 vezes π1. Então eu já tenho a característica da inequação, entendeu? Então, tipo, ou seja, se eu estou dizendo que qualquer face genérica que contém a minha tem que manter essa relação aqui, que a minha já mantém, ou seja, não tem nenhuma face genérica que vai conter propriamente a minha, porque tipo, elas são idênticas à minha. Ou seja, eu estou provando que a minha é uma faceta, entendeu? Tipo, não tem outro jeito, não existe uma inequação genérica que respeita essas relações aqui e que não seja a minha, entendeu? Não faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, tipo, a minha é uma faceta, entendeu? Então, tipo, a aplicação do teorema é fazer isso aqui, é pegar, tipo, pontos que satisfazem a minha inequação que eu não sei, tá? Então tem uma inequação que eu não sei se ela é faceta ou não.
Aí eu pego pontos que satisfazem ela com igualdade e aí eu tento extrair as relações entre os coeficientes. Aí, tipo, se a minha equação ela satisfaz lá todas essas relações e, tipo, nessas relações eu conseguir, tipo, determinar como tem que ser cada um dos coeficientes, tá? Então, tipo, eu tenho que ter um número suficiente de pontos aqui, né? Que satisfazem a minha inequação com igualdade. Se eu tivesse pego só o ponto 201, por exemplo, a única coisa que eu ia saber é que, tipo, π0 tem que ser igual a π3 mais 2π1. Mas eu não saberia que o π2 tem que ser igual a zero. Eu não saberia nada sobre o π2. Entendeu? Então eu não poderia dizer que a minha inequação satisfaz, que ela é uma faceta, porque tipo, eu não saberia nada sobre o π2. Tá? Agora, quando eu coloquei esse outro ponto aqui, aí tipo, resolvendo esse sistema todo, assim, vamos olhar isso aqui por outra perspectiva. Se eu tivesse incluído só o ponto 211, eu ia ter só essa equação aqui. Ó. Então tipo, eu ia ter a relação entre todos os coeficientes, mas eu não conseguiria afirmar que o π2 tem que ser igual a zero. Então, tipo, da mesma forma, se eu tivesse só esse ponto 211, eu também não conseguiria afirmar que essa inequação aqui define faceta. Agora, uma vez que eu peguei esses dois pontos aqui, e aí eu consegui enxergar essas relações que me dizem quanto que tem que ser o π2 e me dizem quanto que tem que ser o π1 e o pι3 em relação ao π0 e ao outro aqui, né? Tipo, se for o π1, vai ser em relação ao π3 e ao π0, né? Então, tipo, eu sei todas as relações entre esses coeficientes e como a minha inequação satisfaz todas essas relações, então, tipo, a minha inequação define faceta, tá bom? Ou seja, tá? Dos dois jeitos, tipo, os dois jeitos de provar lá que a inequação define faceta envolve encontrar pontos que satisfazem a inequação com igualdade. No método direto, eu vou ter que encontrar um número máximo lá de pontos afim independentes que satisfazem a inequação com igualdade. Tá? Isso é um jeito de fazer. O outro jeito é encontrar um número suficiente de pontos para que eu consiga estabelecer as relações entre todos os coeficientes e aí eu consiga tipo, enxergar que a minha inequação respeita todas essas relações entre os coeficientes. Tá? É um outro jeito de provar que a minha inequação define faceta. Beleza? Beleza. Eu tô aqui encafifado porque eu ainda queria achar a interpretação geométrica desse negócio. Porque, tipo assim, ó, como essa faceta ela tá com coeficiente zero no x2, eu acho que para eu enxergar ela eu tenho que olhar aqui nas três dimensões. Ó. Ela tá com coeficiente zero no x2, né? Então, caramba, cara, eu não consigo ter uma interpretação geométrica dessa faceta. Que faceta ela é, né? Será que é essa aqui, ó? Puxa vida, vou ficar como exercício, pessoal. Mostra pra mim qual é essa faceta, né? x1, EDF, vamos ver aqui, ó. EDF, ó. Vamos olhar aqui, ó. EDF é essa inequação aqui, ó, que tipo ela pega o E, o D e o F, ela pega essa lateral toda aqui, né? E ela é bem parecida com o x1 mais x3 menor ou igual a 3, né? Só que ela tem menos 1 aqui, ó, no x2, né? Aí quando eu coloco 0 no x2, o que acontece? x2, tipo, eu não sei, ó, ela tem alguma coisa a ver com essa inequação aqui. Poxa vida. Poxa vida. Pessoal, vou ficar devendo para vocês aqui a interpretação geométrica dessa faceta aqui que eu não consegui encontrar.
Mas eu acho que, tipo, os pontos é porque ela satisfaz, ó. Caramba, é que eu sou um cara que eu não consigo aceitar quando eu não entendo alguma coisa. Pra mim é duro de aceitar. Tudo bem que tem várias coisas que eu não entendo na minha vida, mas eu não tô conseguindo aceitar o fato. Ah, deixa pra lá, né? Paciência. Beleza, pessoal. Aí aqui, ó, depois ele tem um outro exemplo em que ele vai tentar aplicar o teorema, né? Que ele fala assim, ó, o que acontece se eu tentar usar o teorema para uma desigualdade que não é faceta, né? Então, tipo, eu pego uma desigualdade que não é faceta, aí eu encontro uns pontos lá que ela satisfaz com igualdade, aí eu tento extrair as relações entre os coeficientes, né? Aí, tipo, como ela não é uma faceta, não vai dar certo lá o negócio, né? Tipo, a gente não vai poder dizer que ela satisfaz lá todas as relações entre os coeficientes, né? É isso que vai acontecer, tá? Então, quando a inequação não define faceta, vai furar alguma coisa. A gente vai descobrir alguma relação entre coeficientes que, tipo, a gente não pode afirmar que a nossa inequação satisfaça aquela relação, né? Eu vou pular aqui porque eu acho que a aula já está ficando um pouco longa, mas é isso que acontece aqui. Ele pegou uma inequação, viu lá, pegou uns pontos que satisfazem ela com igualdade, descobriu a relação entre os coeficientes e aí tipo falou, putz, mas a minha inequação ela não satisfaz todas essas relações, né? Aí tipo o que ele vai fazer? Ele tipo vai pegar alguma relação que a inequação dele não satisfaz e vai tentar tipo dar uma arrumada na inequação para descobrir uma inequação que define faceta, entendeu? Então, ou seja, esse método aqui, ele é mais útil do que o método direto, no sentido de que o método direto é só um jeito de provar que uma inequação define faceta. Esse outro método é um método que, se você tipo, tem uma inequação que você não sabe se define ou não define faceta, você aplica esse método, das duas uma. Ou você descobre que a tua inequação define faceta, ou você descobre alguma relação entre os coeficientes que tipo, a tua desigualdade não satisfaz e que tipo, por isso está furando a prova. E aí você pode tentar, tipo, digamos que, entre aspas, corrigir a tua inequação. Você pode tipo, colocar um coeficiente a mais lá, modificar algum coeficiente e aí tentar fazer a prova de novo para ver se essa nova inequação que você pegou vai ou não vai satisfazer, vai ou não vai ser faceta, tá bom? Eu tô só olhando para ver se ele faz isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Apesar de não ter sido possível completar a prova anterior, então ele pegou, ó, x2 menor ou igual a 2, né, para tentar provar que era faceta. Aí, tipo, né, fez lá o esquema da face genérica que contém essa face, aí pegou, tipo, pontos que satisfazem com igualdade, descobriu algumas relações entre os coeficientes, depois viu que, tipo, essa inequação x2 menor ou igual a 2 não satisfaz todas essas relações aqui. Aí, ó, o que ele vai fazer? Ó, apesar de não ter sido possível completar a prova anterior, podemos aprender com os erros. Se observarmos a relação asterisco, que é essa relação aqui, ó, π0 tem que ser igual a π1 mais 2π2 mais π3, que ele descobriu aqui. Então, se observarmos essa relação, ela dá uma dica de quais relações devem ser atendidas pelos coeficientes da desigualdade genérica que define f'. A f' é uma desigualdade genérica que é uma face genérica que contém a nossa face f lá, dessa desigualdade x2 menor ou igual a 2. Né? No exemplo, essa relação é verificada pelas desigualdades, essa aqui e essa outra aqui, as quais são definidoras de faceta de PI. Tá, então ele viu relações lá e aí ele viu outras desigualdades que satisfazem aquelas relações. Aí então ele falou, então o meu x2 menor ou igual a 2 não satisfaz, não é faceta, mas tipo, essas outras aqui são. Né? Outra forma de provar que... essa aqui eu já li para vocês, é um método direto. Né? Se P é uma formulação para x e PI é igual a conv de x, não é necessariamente verdade que dimensão de P é igual a dimensão de PI. Deixa eu ver essa afirmação aqui.
nem toda a formulação... Então, assim, eu tenho um conjunto de pontos que eu estou interessado aí, que é o X, né? E eu tenho uma formulação P para esse conjunto de pontos inteiros X aqui. Aí, se eu pegar o fecho convexo de X, vou chamar ele de PI, não é necessariamente verdade que, se eu olhar a dimensão do poliedro da formulação que eu fiz para X, nem sempre ele vai ter a mesma dimensão do fecho convexo dos pontos inteiros. Então lembra que eu falei para vocês que nem sempre o meu modelo vai ser igual ao fecho convexo? Aqui ele está dizendo algo a mais ainda. Ele está falando que nem sempre a dimensão do teu modelo é igual à dimensão do fecho convexo. Tá? Então tipo, eu poderia ter um caso aqui, que nem tipo esse aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui é o fecho convexo lá das soluções inteiras. Então eu estou interessado nesse ponto A, B, C, D e E. Né? Esses são os pontos inteiros. Aí o fecho convexo, pode até ser que tenha uns pontos inteiros aqui no meio, tá? Tô olhando só os vértices aqui do poliedro, tá? Então o fecho convexo é essa parte amarela aqui, ó, tá? Aí eu poderia ter um modelo que, tipo, poderia ser... É que esse cara aqui, considerando esse F, talvez ele tenha outros pontos inteiros aqui no meio. O meu modelo nunca vai ter pontos inteiros a mais, né? Ele pode ter pontos fracionários a mais, mas não pontos inteiros. Mas vamos pensar que, tipo, isso aqui, ó, que esse F, ele podia estar bem pertinho aqui, ó, tá? Então, tipo, a ponto de esse poliedro ter 3 dimensões, mas ele não conter nenhuma solução inteira a mais do que, tipo, o fecho convexo aqui. Então, tipo, o meu modelo, ele poderia... o poliedro lá do meu modelo poderia ter 3 dimensões, e sendo que o fecho convexo dos pontos inteiros ter 2 dimensões. Tá? Então, ou seja, além do poliedro do meu modelo, via de regra, ele não é igual ao fecho convexo dos pontos inteiros, ainda pode acontecer, tipo, dele ter dimensão diferente também do fecho convexo. Tá bom? Beleza, pessoal, terminamos aí a aula de hoje, tá bom? Assim, ó, então o que eu quero que vocês aprendam aqui da aula de hoje, tá? Porque é uma parte meio técnica aqui, né? De como provar que uma inequação é faceta ou não é, tal. Talvez isso aqui, tipo, é mais para quem tem interesse, tipo, de se aprofundar mais nisso, aí tem que estudar essas coisas com mais calma, tal. E para, tipo, né, para fazer isso aqui com mais propriedade, vamos dizer assim, com mais desenvoltura. Tá? De pegar uma inequação, ver se ela define faceta ou não, tal. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que, tipo assim, cara, as desigualdades, elas podem ou não definir faceta. Quando elas definem faceta, significa que, tipo, elas são muito boas. Quando elas não definem faceta, aí, tipo, já significa que elas não são tão boas assim. E aí, tipo, outra coisa também é essa relação de uma domina a outra, né? Então, tipo, se a gente tem uma inequação e a gente encontra uma outra que domina essa inequação, então, tipo, a gente pode arrancar a inequação dominada do modelo, tá? Então isso a gente pode tentar fazer, dado uma inequação que a gente tem no nosso modelo, tentar encontrar uma outra que domina ela, entendeu? Isso é uma coisa que a gente pode tentar fazer. Certo, pessoal? Então com isso a gente fecha a parte aqui dos conceitos básicos de combinatória poliédrica, parte 1, tá bom? Abraços aí, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.